Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o aumento da taxa Selic. Como todos sabem, a Selic aumentou, foi para 11,25, teve um aumento de 0,5% pelo Copom, e aí fica sempre aquela dúvida, aonde investir quando a Selic aumenta? Aonde investir quando a Selic abaixa? Será que toda mudança de juros na taxa do país traz uma mudança para o cenário que a gente vive atualmente? Vamos dar uma olhada. Para responder essa pergunta, eu trouxe uma matéria da Infomoney, que diz o seguinte: com a Selic a 11,25, quais fundos de investimento vale a pena investir? Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, batendo no sininho, curta esse vídeo e deixa nos comentários onde você pretende investir com a taxa Selic a 11,25 e com expectativa de aumento. Bom galera, no início do ano a gente tinha uma expectativa que a Selic fosse chegar aí a 9%, 9,5%, e a gente tinha uma direção a seguir e a gente tinha uma ideia de onde investir. E a gente tinha uma ideia o que fazer para que quando esse momento chegasse, dos juros um pouco mais baixos, a nossa carteira de investimento estivesse no positivo, no lucro. Não foi diferente comigo. Todos os economistas esperavam, o mercado esperava que a Selic fosse reduzir ao longo do ano. Isso aconteceu em determinado tempo, mas voltou a subir, principalmente por conta da inflação. Com o cenário de incerteza aqui doméstico e com os gastos do governo, o Banco Central se viu na necessidade de aumentar a taxa de juros. E hoje se fala em Selic a 12%. A última reunião, que foi ontem, aumentou 0,5%. Para que chegue a 12% esse ano ainda, teria que ter um aumento aí de 0,75% na próxima reunião, e isso já não é tão descartável assim. Mas falando um pouquinho da matéria, ela trouxe aqui pra gente o que os analistas apontam em relação aos fundos de investimentos. E ela de cara traz aqui pra gente falando que ações e multimercados seguem cercados de desconfiança, justamente porque com o aumento da taxa de juros a renda fixa se torna um pouquinho mais atrativa. Um pouquinho não, bastante mais atrativa. E dentro da renda fixa, alguns analistas apontam que os fundos atrelados ao CDI é mais atrativo e menos arriscado. E outros não descartam a exposição ao IPCA. IPCA que é a inflação. Você investindo num fundo de renda fixa atrelado à inflação, você se protege da inflação. Mas esse se torna um pouquinho mais arriscado em relação aos atrelados ao CDI. Aqueles fundos pós-fixado, o Tesouro Selic, por exemplo, mais zero alguma coisa, são fundos que têm mais liquidez. Ele é bom, por exemplo, para você fazer caixa, para você ter uma reserva de emergência. Então vale a pena deixar uma parte desses fundos pós-fixados. Não é nenhuma recomendação, mas é o que os analistas falam. Outros analistas também recomendam as debêntures incentivadas, que é isenta de imposto de renda, traz uma atratividade boa em relação ao retorno. Porém, eu vejo que é um pouquinho mais de risco, já que debêntures são dívidas. Então, se você pega uma debênture, por exemplo, de uma empresa que não é tão boa ou que tem uma alavancagem muito alta, você corre o risco, mesmo que tenha um retorno maior. Você tem que pensar nesse sentido também. E aí ele trouxe para a gente fundos de ações. Em relação aos fundos de ações, os analistas apontam que é um cenário um pouco mais difícil. E por que é mais difícil em relação às ações? Todo mundo sabe que ações a gente está exposto à renda variável. E aí a matéria traz aqui pra gente que no relatório pré-Copom da XP, 52% dos gestores de fundos macro afirmam estar neutro na Bolsa Brasileira. Eles até apontam que os fundamentos das empresas são bons, mas o cenário político e econômico aqui no país e a atratividade da renda fixa faz com que não se materialize esse potencial da Bolsa Brasileira. Ou seja, se o país estivesse redondinho, menos gastos, a economia tivesse um pouco mais de previsibilidade, a gente soubesse o que o governo iria fazer, ou pelo menos tivesse uma ideia de que ele irá realmente cortar os gastos de maneira efetiva, a nossa bolsa tenderia a evoluir e de repente chegar àqueles tão sonhados 150 mil pontos que a gente vem falando ao longo do canal, que outros economistas falam, que outros influencers falam, mas infelizmente não é isso que a gente está vendo agora. Nesse sentido, os fundos de ações, a estratégia para esse tipo de fundo é o quê? Você buscar fundos que tenham ações mais defensivas. E quais são as ações mais defensivas? São as ações dos setores de bancos, energia, saneamento, telecomunicações, tudo aquilo que a gente investe aí na carteira do canal, que até o final do ano eu vou fazer mais um vídeo com mais aporte da carteira do canal, que é a estratégia que eu gosto de seguir, não é nenhuma recomendação. E por último ele apontou também os fundos de multimercado. E aí os especialistas dizem o seguinte, os analistas dizem o seguinte: se é para correr risco, corra no fundo de multimercado. Os gestores têm um pouco mais de flexibilidade no fundo de multimercado, buscam um retorno um pouquinho maior, por isso o risco também é maior, mas eles conseguem ter um pouco mais de flexibilidade
por investir em ações, renda fixa, debêntures. Eles colocam tudo nesses fundos de multimercado. E no final, essa matéria diz o seguinte: se você investe para longo prazo, essas variações da taxa de juros, da taxa Selic, não fazem muito sentido. Você não deve olhar muito para ela. O importante é ter uma estratégia de investimento baseado nesse longo prazo. Mas beleza, e Alan, o que você está fazendo? Bom, eu particularmente estou aproveitando esse momento de aumento da taxa de juros para me expor um pouquinho mais em renda fixa, obviamente, para garantir uma rentabilidade um pouquinho maior. E, entretanto, também eu estou olhando muito para os fundos imobiliários. As ações eu vejo que ainda não teve aquele baque muito grande, ela está um pouco mais estagnada ali. As ações, os preços dos ativos eu estou vendo que não está tendo uma variação muito para baixo, mas os fundos imobiliários estão tendo a desvalorização das suas cotas. E aí eu acho e acredito, aliás, eu penso que é uma oportunidade para você conseguir um retorno maior lá na frente comprando cotas baratas agora. É isso que eu estou fazendo, não é nenhuma recomendação. Eu gosto muito dos fundos imobiliários, eu acredito nos fundos imobiliários e é esse caminho que eu vou seguir, mesmo com a alta da Selic, mesmo com as cotas caindo ainda mais. E se porventura eu ver grandes oportunidades nas ações, eu vou também investir em boas ações, ações sólidas, ações de empresas que eu tenha confiança, conforme eu faço ao longo de todo esse tempo, ao longo de 5 anos investindo. E isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo rápido, resumidamente aqui sobre uma matéria da InfoMoney. Não deixe de se inscrever no meu canal, curte esse vídeo e deixe nos comentários aonde você está investindo com a Selic a 11,25. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.